Quando nós falamos de risco, eu vejo que nunca se falou tanto de risco como agora. As empresas ainda estão num processo de amadurecimento de olhar para risco. Umas mais, outras menos, mas ainda está num processo de, de amadurecimento disso. É porque é muito importante nós olharmos para isso. O que nós mais fazemos como gestores, inclusive, é fazer gerenciamento de risco. Né? Gerenciamento de risco é olhar para frente. Gerenciamento de risco é entender aquilo que pode impactar adversamente a capacidade da empresa alcançar os seus objetivos, sejam eles estratégicos, sejam eles operacionais. Não é possível efetivamente falarmos de governança corporativa se nós não tivermos um bom processo, um processo estruturado e integrado de gerenciamento de risco na empresa, que, por sua vez, precisa de um bom sistema de controles internos. Esse sistema de controles internos é a resposta de mitigação, operacionalmente falando, da probabilidade ou de nós mitigarmos a probabilidade daquele evento acontecer, se materializar. Olhar para risco é olhar para frente, é entender aquilo que pode trazer este impacto. Não pode ser uma coisa superficial. Ele é complexo, e ele precisa ser complexo. A forma como nós olhamos, mas não como nós gerenciamos. Algumas empresas trouxeram para dentro do seu dia a dia metodologias, processos de medição altamente complexos. Mais importante, pessoal, do que a acuracidade nesta medição da magnitude, falar de motricidade, falar de tudo isso, mais importante do que tudo isso são as ações que nós tomamos de gestão para mitigar o risco. Se vocês trazem algo muito complexo, o gestor não vai fazer. Nós não vamos ter tempo para fazer tudo isso. E isto é um complicômetro. E outra, vai demandar tanto tempo para conhecermos o risco que quando nós conhecemos ele pode ter se materializado. Então a simplicidade precisa fazer parte do nosso dia a dia. Mas nunca se falou tanto de gestão de risco. As entidades, as estruturas estão num processo de amadurecimento. Os gestores estão num processo de amadurecimento. Eu ainda encontro no meu dia a dia alguns gestores que dizem que não tem tempo para fazer gestão de risco. Mal sabe eles que o que eles fazem no seu dia a dia é gestão de risco. Alguns falam assim: ah, mas eu faço negócio, eu não faço gestão de risco. Como que alguém pode explicar em fazer negócio sem fazer gestão de risco? Não existe isso. O que falta é maturidade. O que falta é conhecimento. Alguns ainda falam, mas é muito risco, eu não tenho tempo para olhar todo o risco. Ou então algumas empresas falam, olha, eu queria só olhar esses riscos aqui. E os demais? Não se olham, não se vê? Não se faz? Não existe isso, pessoal. O risco está ali para ser gerenciado. Cada um no seu nível e no seu patamar. Riscos operacionais. Bom, vamos lá, vamos descer um pouco mais. Risco das tarefas, que vão ter impacto nos riscos operacionais, que vão ter impacto na estratégia. Cada degrau vai ser gerenciado pelo dono do risco. É aquele que está atuando, gerenciando, supervisionando e executando aquela tarefa. Né? Cada um vai fazendo o seu trabalho de tal maneira que lá em cima a gente consiga ter uma visão dos riscos corporativos, dos riscos prioritários, mas que estão relacionados com todo este patamar. Agora, risco precisa ser entendido e nós precisamos conhecer quais são os riscos que nós teremos com esta estrutura, com este cenário que nós construímos e quais são os riscos internos que nós temos que gerenciar também, porque são os dois fatores externos e os fatores internos que vão permitir que nós possamos, então, fazer um bom gerenciamento de risco. E o que eu quero falar com vocês são alguns riscos, alguns pontos importantes que vocês podem levar em consideração agora para os próximos 2 anos. Então, agora, falando um pouco de quais são os riscos que eu enxergo para esses próximos anos, inicialmente para 2022 e, quiçá, 2023, eu vou pontuar alguns riscos aqui
com quais eu estou trabalhando, mas eu não vou dizer qual que é mais importante ou não, porque isso muda de estrutura, muda de empresa, muda de natureza e muda de cenário que vocês construíram. Mas eu vejo o seguinte: um dos riscos que ninguém fala, mas que está presente nas corporações, é o risco de eu não fazer nada. É o risco da miopia gerencial. É aquele processo de que nós achamos que o mundo não mudou, que as coisas não mudaram, que as minhas necessidades não mudaram, que eu não preciso olhar para o futuro como eu deveria olhar porque nada mudou. Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. As empresas, elas desaparecem porque elas não conseguem enxergar que o mundo mudou. E na história nós temos diversas empresas e corporações que deixaram ou quase deixaram de existir por isso. Isso é muito importante que a gente comece a trabalhar internamente, inclusive o profissional tem que fazer isso. As coisas mudaram. E nós não vamos mais voltar para aquele mundo que existia antes da pandemia. Por isso que eu também não gosto muito de falar de resiliência, pessoal. Para mim, resiliência é uma palavra que perdeu um pouco o sentido. E por que isso? Porque uma empresa resiliente ou um profissional resiliente é aquele que vai passar por aquela ventania, mas quando a ventania deixar, ele volta para sua mesma posição, para aquele seu mesmo local. Infelizmente, nós nunca mais voltaremos para o nosso mesmo local, para aquela mesma posição, porque o mundo mudou. Se nós voltarmos para aquela mesma posição, nós não teremos um futuro muito adequado, muito, digamos assim, um futuro que vai fazer com que a gente possa continuar na atividade. Para o profissional isso é muito complicado. Ele deixa de ter aquilo que é importante para o mercado e não vai ser contratado. Ele perde a empregabilidade, ele perde a sua capacidade de empregabilidade, porque ele voltou para aquele mundo, mas aquele mundo já não é mais, ou aquele mundo não tem os requisitos que nós temos agora. A empresa é a mesma coisa. Então, neste mundo rápido de inovação, nós não podemos mais ser resilientes. Nós precisamos sim passar por todos esses desafios e quando nós voltarmos, voltamos num patamar diferente. Então, isso precisa ser entendido dentro dessa estrutura corporativa e dessa nova mentalidade de gestão. Né? Mas, então, o risco de não fazer nada já é um grande problema para a empresa. Logicamente que nós vamos apontar alguns itens aqui que são de fatores internos, outros são de fatores externos. Mas, por exemplo, segurança cibernética, não dá para falar que não é uma verdade. Nós estamos sendo impactados duramente, diariamente, sobre essa situação de segurança das informações. Então, sim, é um risco presente e é um risco que tende a aumentar. E com certeza são riscos ou é um risco que está na agenda de qualquer alta gestão, de qualquer C-level aqui. Volatilidade da economia, volatilidade da política, abertura de mercados para alguns setores são riscos que estarão presentes nesses próximos anos. Maior regulamentação, mudanças regulatórias, um formato mais globalizado, isso vai ser e vai trazer um impacto também que precisa ser sentido. Um ponto importante que nós não olhávamos até há pouco tempo, até porque isso já estava muito azeitado, a cadeia de suprimentos. Nós precisamos sim observar a cadeia de suprimento dos nossos processos para que a gente possa conduzir as nossas atividades. Vai haver e está havendo já uma interrupção, já pode haver uma falta, né? E nós temos um outro ponto que é importante quando nós falamos de ESG. Eu preciso olhar para esta cadeia de suprimentos e entender quais são os meus fornecedores que estão alinhados àquilo que é proteção do meio ambiente, aquilo que é a melhoria social, né? Como é que ele está fazendo, como ele está trabalhando isso. Isso faz parte
todo um processo de sustentabilidade. Nós precisaremos, então, ter pessoas mais preparadas, pessoas mais alinhadas com essas novas necessidades, pessoas aonde eles vão precisar ter um expertise que hoje nós não temos, ou que algumas pessoas não têm. Nós precisamos ter ali o expertise de se utilizar no nosso dia a dia, inteligência artificial, é, criar ali modelos preditivos, trabalhar e interpretar com análise de dados, conhecer Python, conhecer R, conhecer toda essa tecnologia que acaba chegando para nós, conhecendo criptomoedas, conhecendo blockchain. Precisamos ter isso, né? Isso não é uma coisa que se aprende do dia para a noite. Privacidade dos dados, né? Não é uma novidade em alguns setores, mas nós precisamos trabalhar isso e, logicamente, que toda a segurança da informação também vai precisar abranger toda essa parte de privacidade dos dados e como é que nós vamos lidar com esses dados neste mundo da web. As empresas têm o risco de não ter a estrutura adequada para poder conceber e atuar dentro desse processo como um todo. E o risco de fraude é o risco que está aí, é iminente. Nós sabemos que fraude é algo que pode acontecer em qualquer sociedade, em qualquer cultura, em qualquer empresa. E todo este trabalho mais remoto, todas essas atividades mais em nuvens, elas trazem ali um risco maior para a ocorrência de uma violação dos valores morais nessa organização, né? Então, esses são os pontos: segurança da informação, volatilidade do mercado econômico, e aí eu estou falando de mercado mundial, não estou falando de Brasil, não, é o mercado mundial, né? Volatilidade política, mudanças regulatórias, a interrupção da cadeia de suprimentos, né? A falta de pessoas preparadas, privacidade dos dados, é, não ter a estrutura adequada para poder conceber este novo mundo, fraude e um dos pontos que é muito importante, que é trabalhar a sustentabilidade, trabalhar a perenidade. Isso está pautado na governança corporativa. Então, o risco de não ter a governança adequada ao seu processo, mesmo que a sua empresa não necessite ter governança, porque ela não está no mercado de ações. Isso não importa. A empresa precisa ter governança para sobreviver, para ser perene. E dentro desse processo de sustentabilidade, nós precisamos ainda olhar para aquilo que é meio ambiente, aquilo que é social e aquilo que é governança. Então, a empresa precisa se preparar nessa estrutura, e isso não é uma mudança. A governança não é algo que estrutural, até tem a parte da estrutura, mas o nosso maior desafio é criar essa consciência, é fazer com que a operação realmente esteja atuando de uma forma mais sustentável, protegendo o meio ambiente nas suas ações, nas suas decisões, nas suas operações, melhorando a vida daquela comunidade que orbita a organização, que os nossos produtos tragam uma melhoria social. Tudo isso faz parte desse processo de governança, que isso também é um risco da empresa não estar alinhado a todos esses atributos. Então vejam, o desafio é grande. Nós estamos num momento de mudança não somente de mercado, mas de tudo, de forma de vida, de forma de pensar, de forma de negociar. As empresas hoje, nós precisamos ter um equilíbrio entre o ganho financeiro e o ganho social. Não adianta mais eu ter o ganho financeiro e não trazer ganho social. A empresa precisa se equilibrar, né? A empresa precisa trabalhar com isso. A empresa não é casa de caridade, mas tudo que ela faz precisa ser feito para uma melhoria, para um processo como um todo, para uma sociedade como um todo. Lembrando que governança corporativa nada mais é do que uma resposta ao risco do conflito da agência. Então, vejam que
Governança corporativa, ela mitiga um risco de nós termos ações dentro da organização diferente daquelas que a alta, as partes relacionadas, principalmente os acionistas, não querem. Então nós precisamos entender que governança corporativa, ela vai nos dar uma possibilidade de termos uma empresa, uma corporação mais perene, mais sustentável, não importando qual é o cenário onde ela está atuando. Ela que vai nos preparar para que a gente possa passar por todo esse cenário. Mas no final do dia, o que importa, pessoal, é que nós sejamos felizes. Então, sejam felizes. E até a próxima. Até mais. Bom planejamento.